Em um verão, quando a temperatura estava subindo acima de 105 graus, meu irmão implorou e convenceu minha mãe e minhas outras duas irmãs a irem ao rio Comal para escapar do calor do verão. Minha mãe estava um pouco desconfortável em ir, mas ela entendeu sobre a fuga do calor insuportável do Texas. Fomos a Comal River, perto de New Braunfels, Texas. Para tornar esta história breve, centenas ou provavelmente milhares de adolescentes do Texas pularam a cerca e ignoraram o sinal de alerta de perigos ali. Alguns adolescentes pularam a ponte no rio, cerca de 6 metros ou mais. O calor era realmente insuportável naquela época. Imagine pessoas andando com os pés descalços sobre pedras quentes ou uma calçada quente, saltavam para evitar a sensação de queimar os pés descalços. Uma tarde eu tinha uns 10 anos, amigos ou familiares podiam se separar facilmente pelas correntes da água e se perder em algum lugar do rio. Fui puxado para o lado e agarrei a calçada e cheguei na escada para sair, então procurei meu irmão ou irmãs, sem sorte. Caminhei até uma pequena represa mais distante, parecendo menos perigosa que a primeira. Resolvi caminhar sobre a pequena represa, que tem muita água caindo sobre ela. A água caindo era de cerca de 1,20 a 1,80 metros, eu acredito. Eu caminhei e escorreguei porque o algo estava tão escorregadio. Eu era um excelente nadador. Não entrei em pânico, mas estava muito ciente da forte correnteza da água. Descendo a queda d'água, tentei lutar contra a corrente e afastar meu corpo. Fui apanhado por uma corrente de ressaca e tentei nadar para fora. A direção de saída foi perdida para mim. Eu não conseguia descobrir qual direção era para cima, para baixo ou para a direita, ou mesmo para a esquerda. Entrei em pânico e fiquei com muito medo do que aconteceu comigo. Gritei na água por socorro, meus pensamentos estavam em minha mãe e família. A água entrou na minha boca e a respiração cessou. Meu corpo estava tão frio e meu cérebro se fechou em mim. A escuridão cobria tudo ao meu redor. Percebi que a porta da vida estava fechada para mim. Meu corpo disse: essa é a experiência da morte. É isso. Então eu apaguei. Em seguida, o tic-tac de choques elétricos atingiu meus pés, e invadiu todo o caminho dos meus pés até a minha cabeça, e meu corpo ficou tão admirado com a sensação. Imediatamente, minha vida foi mostrada em incrementos intermitentes de filme rolando ano após ano, indivíduo por indivíduo. Meu primeiro flash favorito foi quando eu nasci, e o lindo rosto da minha mãe foi mostrado pela primeira vez na minha vida. Eu não percebia quanto amor minha mãe tinha por mim. O segundo lampejo foi quando eu estava brincando com meu irmão e irmãs, e a proximidade que senti estando com eles. O terceiro lampejo foi meu pai jogando meu corpo no ar, muitas risadas e alguns sentimentos perplexos lampejando. Então os rolos foram rápidos, mais rápidos e senti tantas estrelas estourando por toda a minha cabeça ou corpo. Era tão irreal. Então eu vi uma luz no fim do túnel explodindo em minha direção. Meu espírito ou alma foi pego no túnel de luz. Voei pelo túnel de luz. Eu ainda consigo me lembrar da sensação até hoje. A única descrição que eu poderia lhe dar é que o sentimento era quase idêntico ao do filme Contato, a nova espaçonave de bola construída caindo da máquina giroscópio do espaço gigante. A atriz atravessou o túnel imediatamente e pôde ver o espaço exterior por sua bola de ônibus espacial. Foi o que vi quando foi ampliado pelo túnel. Eu podia ver algum universo pela transparência do túnel. Cheguei à fronteira enquanto flutuava meu corpo perto da fronteira. Fiquei chocado com quanta carga foi retirada dos meus ombros, como muitas regras ou leis ridículas sendo impostas a nós. Pela primeira vez, percebi quanta escravidão tínhamos do governo ou das igrejas, isso foi tirado dos meus ombros. E ao mesmo tempo toda a luz que consciência das leis era, eu não conseguia encontrar a palavra certa para descrever a experiência. É como um furacão atraindo toda a energia para o olho da tempestade. É quase a mesma sensação de atrair todo o conhecimento e consciência dos seres reais para o meu corpo e mente. Um exemplo quando me aproximei do limite. Nenhuma explicação foi necessária para eu entender, aos 10 anos de idade, que uma vez que eu cruzasse a fronteira, eu nunca mais poderia voltar e ponto final. Eu estava mais do que emocionado em cruzar.
Eu pretendia atravessar, mas meus ancestrais por outro lado da fronteira me chamaram a atenção. Eles estavam falando por telepatia, o que me chamou a atenção. Eu nasci profundamente surdo e tinha todos os membros da família ouvintes, que todos conheciam a língua de sinais. Eu podia ler ou me comunicar com cerca de 20 ancestrais de outras pessoas e com os meus através de métodos telepáticos. Isso me sobrecarregou. Eu não podia acreditar com quantas pessoas eu poderia telepaticamente simultaneamente. Eu vi a comunidade inexplicável, cênica e edifícios, não construídos por pessoas, mas obviamente por algum tipo de construtor de supernatural. A megacidade era quase tão perfeita e impecável. Eu vi a megacidade perfeita através dos meus ancestrais. Uma das minhas avós ou bisavós, ou mesmo tataravós ficou surpresa e intrigada por eu chegar à fronteira. Todos eles mostraram sua surpresa chocada por eu ter chegado. Eles não estavam me esperando de jeito nenhum. Mas eles abriram os braços me dando as boas-vindas. Um dos meus ancestrais telepatou: por que ele está aqui? Ele não deveria estar aqui agora. Perguntando aos outros: também estou surpreso. Achei que o tempo dele seria em um futuro curto, mas não agora. Outro saltou radiante, cheio de amor e alegria ao ver minha presença e abriu meus olhos para nosso novo futuro. Não consegui nem descrever em palavras o que vi. Em um segundo intermitente, um anjo se aproximou de mim com firmeza e me perguntou: o que você está fazendo aqui? Fiquei tão chocado com a pergunta dele. Ao primeiro vislumbre do meu anjo da guarda, eu sabia que ele estava lá quando minha mãe me deu a luz e que ele compartilhou a alegria, e disse que meu nascimento foi uma tarefa concluída em sua listagem. Olhei para ele com um sentimento tão inspirado. Eu me senti tão perto dele, mas ele me empurrou um passo para longe. Ele me perguntou telepaticamente: o que aconteceu? Eu não me importei com o que aconteceu, eu estava realizado e explodindo de alegria e amor. Eu queria ultrapassar a fronteira imediatamente. Meu anjo se aproximou de mim com firmeza, então me examinou e viu através de mim que eu me afoguei. Eu estava tão chocado que ele sabia por digitalizar através de mim sem qualquer conversa. A declaração firme do meu próprio anjo da guarda foi: seu tempo não acabou agora. Você tem alguns negócios inacabados para fazer. Volte. No começo, dei de ombros e tentei me esgueirar ao lado dele. Ele se moveu como um relâmpago e colocou a mão em minha direção. Senti meu corpo sendo puxado para trás a uma velocidade incrível, a luz do túnel sumiu dos meus olhos, e fui empurrado de volta para o meu corpo com mãos tão fortes. Senti meu corpo mais uma vez, e fiquei intrigado com o motivo de ainda estar no meu corpo. Acordei e percebi que ainda estava na água e senti que realmente respirava na água, o que não é o caso. Ouvi uma voz falando: fique firme e ereto. Sem qualquer dúvida, fiquei em pé e senti uma grande mão envolvendo meu corpo e o tirou da corrente de queda. E meu corpo foi empurrado para o fim da terra onde eu agarrei o controle. Saí da água e minha boca derramou toda a água do meu corpo na terra. Eu não acreditava quanta água entrou no meu corpo e quanta saiu. Minha vida e perspectiva mudaram depois disso. Eu soube a partir daquele momento que não serei a mesma pessoa. Pela primeira vez, vi minha vida à minha frente e os choques de sentimento que experimentei ao jogar água pela boca me atingiram com tanta força. Eu estava tão cheio de esperança e amor, e senti quase toda a natureza ou as pessoas ao meu redor. Eu nunca contei para minha mãe, irmão ou irmãs o que eu experimentei. Algo profundamente dentro de mim me lembrou de ficar em silêncio sobre a situação. Tudo o que senti foi um sentimento mais esclarecedor envolvendo-me. As palavras de experiência incrível ali mesmo não são possíveis de explicar em um sentido terreno. Eu senti que estava bem ao lado da porta do crepúsculo, e a porta da sexta ou sétima dimensão do futuro se desdobrando na minha frente. Eu tive muitas visões e sonhos, alguns deles são agradáveis e alguns deles são aterrorizantes, então paro por aqui. A propósito, meus pais, irmão e irmãs souberam da minha experiência quando eu tinha cerca de 31 anos. Eu apenas senti que era o momento certo para dar a minha notícia. Minha mãe ficou tão chocada e isso a atingiu com força. Minhas irmãs olharam para mim e correram em seguida, e me abraçaram.
Ela não conseguia imaginar a vida sem mim. Eu apenas sorri. É ainda mais bonito do que a cena de Sounds of Music. É tão magicamente, e tão cheio de luz. Nem mesmo uma construção ou estrada feita pelo homem, ou calçada foi detectada. Até animais e fazendas estavam lá na minha presença. Diferentes tipos de comunidade não vistos da mesma forma em nossa terra. Simplesmente eu não poderia explicar como o sistema deles funciona. Sim, me foi mostrado algo que ocorreria no futuro. Me assusta até mesmo mencionar o que aconteceria. É como ouvir ou ver milhões de pessoas gritando ao mesmo tempo em que os desastres naturais cairiam sobre elas. Está fora do controle do governo. Meu propósito ainda não me foi revelado, mas estou ciente do motivo pelo qual estou sendo enviado de volta. Sim, minha visão sobre as religiões mudou. Percebo que as igrejas estão mais institucionalizadas do que em uma relação muito próxima com Deus, ou com a natureza ao seu redor. Eu ainda aplaudo as igrejas por espalharem as boas novas. Eu só queria que eles tivessem mais contato com pessoas de fora de suas igrejas, e eu entendo por que Jesus se afastou do caminho religioso e entrou mais na realidade das necessidades das pessoas. Não há palavras que eu possa usar para descrever verdadeiramente que tipo de emoções senti durante minha experiência. Fui estimulado com toda a energia e com tanta euforia sacudindo toda a minha alma, espírito ou mesmo corpo. Meu corpo, como percebo agora, é apenas uma ferramenta para meu espírito e minha alma. Sim, a experiência que tive foi muito difícil de expressar em palavras, além do que as pessoas normais entenderiam ou se relacionariam. É cheio de admiração e a perspectiva de 360 graus mudou depois de experimentar a experiência de quase morte, EQM. Muitas vezes me questionei por que ainda estou aqui, e estou pronto para voltar a qualquer momento, mesmo que eu tenha uma família maravilhosa, esposa e dois filhos queridos. Se me dessem duas opções ficar ou voltar para o chamado reino, eu escolheria a última sem qualquer pergunta ou pergunta.